bem-vindos a mais um bate-papo aqui do AdaPod. E hoje eu vou conversar com a minha amiga personal, Vanessa. Eu vou deixar a Vanessa para se apresentar. Oi, Van! Oi, tudo bem? Que bom você de novo! Obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar aqui. O prazer é meu, amiga. Meu nome é Vanessa Aurélio e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas através da atividade física. Sou formada em Educação Física, pós-graduada em Lesões e Doenças Musculoesqueléticas, sou personal trainer e palestrante. Aê, Van! E hoje eu queria bater um papo com você sobre qualidade de vida. Ah, excelente, Não ótimo é? tema. Né? Tá em alta, Sim, né? sim, Tá todo mundo buscando, com certeza, né? com certeza. Ô, Van, o que seria qualidade de vida? Qualidade de vida é bastante subjetivo de ter uma resposta única. Para nós, da área da saúde, é saúde, né? Que eu posso perguntar, por exemplo, para qualquer pessoa que é para você e a pessoa vai ter uma infinita gama de Definição. possibilidades. Ah, para mim, qualidade de vida é ser rico. Para mim, qualidade de vida é viajar todo final de semana, né? Mas como fazer tudo isso sem ter saúde, né? E o que promove a saúde, hoje a gente sabe que são as atividades físicas, né? Van, qual será o papel da atividade física para promoção de qualidade de vida? Bom, são inúmeros, né? A gente tem que pensar que a gente precisa treinar e principalmente a musculação, porque a musculação é que nos vai garantir os nossos músculos, né? A gente tem que pensar no nosso músculo como um banco, né? Então, é cumulativo. Como você guarda um dinheirinho na poupança, Todo dia um pouquinho. você vai construindo um pouquinho por dia. Porque quando chegar lá na frente, a gente precisa resgatar esse valor, né? E se você não tiver dinheiro, né, simbolicamente falando, acabou. Acabou a vida, né? Chega a osteoporose, osteopenia e vem, né? Vem. Naturalmente, né? Com o envelhecimento, é natural que a gente tenha esse declínio, né, do nosso sistema como um todo. E através dos treinamentos de força dos nossos músculos, a gente consegue ter uma longevidade com qualidade de vida, né? Qualidade de vida dentro desse contexto. Quando a gente ficar velhinho, como que eu me vejo daqui a alguns anos? Eu quero ser uma pessoa que funciona. Sim. Eu quero ser uma pessoa que consegue sentar nesse sofá e levantar sozinha, né? Sem apoio, sem bengala, sem talvez ficar colocando a mão aqui. Sem pedir para ninguém. Sem pedir para ninguém. Né? Eu quero tomar um banho sozinha. Né? Amarrar o tênis. Eu quero me vestir sozinha. E eu não consigo isso se eu não tiver músculos. Verdade. Né? Então, a gente precisa investir nesse banco. A gente precisa começar cedo, né? Atividade física, sim, né? Exatamente. E também pensando nas empresas, elas precisam também convencer os funcionários da melhor forma possível para que elas façam alguma atividade física. Hoje em dia, e principalmente também com o trabalho híbrido, né? As pessoas elas são workaholics, né? E dentro disso, as doenças mentais elas vêm com tudo. Sem falar as doenças mentais, né? É verdade. Fora o contexto físico, motor, tem também as doenças mentais, que é um assunto extremamente relevante, né? Muitas pessoas pedem afastamento da empresa por conta de um burnout, por exemplo, né? As pessoas estão ficando cada dia mais estressadas, mais nervosas. Atividade física entra nisso, exatamente. Exatamente. A depressão, para você ter uma noção, falando de uma forma bem simples, é como se ela deixasse seu neurônio pelado. Verdade. É verdade. E o que o exercício físico faz? A contração muscular faz liberação de diversas substâncias. Essas sinapses são extremamente importantes para quem está em depressão, para quem tem depressão. Exatamente. Porque eles não têm essa conexão. Exatamente. Às vezes não chega informação.
Isso, né? E o que faz o neurônio voltar a se comunicar? A capinha, né? A capinha do neurônio. Atividade física. Né? Ocorre a liberação de diversas substâncias importantes. Sim. Né? As miocinas, elas são anti-inflamatórias. Na maioria das doenças neurodegenerativas, elas são doenças inflamatórias, né? E, então, dentro dessas miocinas, tem a irisina. Está sendo muito estudada a respeito desse hormônio. E o que ele faz faz com que o neurônio recupere os cabelinhos. Né? O neurônio ele fica careca com a depressão, por exemplo. Então, a pessoa fazendo atividade física, com essas liberações, os hormônios voltam a se comunicar. É a neuroplasticidade que acontece. E a gente tem que também incentivar, Van, porque eu lembro que eu tinha algumas alunas que chegavam para mim e falavam, eu não gosto da musculação. Tudo bem, ok. É necessário, mas tudo bem. Então, faça alguma atividade física que você tenha prazer em fazer. Sim. Né? Sim. Eu defendo a musculação. Sempre, né? Você e eu. Porém, quem não gosta de fazer nada, eu jogo para alguma atividade que tenha um prazer. Uma caminhada, uma natação, dança, Sim. passear com o pet. Para esse tipo de doença, né? Para esse tipo de doença, para quem está estressado, para quem sente muita irritação, para quem quer espairecer, qualquer atividade é muito válida. Eu tenho uma amiga que ela ama caminhar e colocar os pés na grama. Exatamente. Ela ama. Tem esse contato. Ela tem a ciência que ela precisa da musculação, mas ela fala, não, amiga, vamos pelo menos andar e colocar os pés na grama, né? Sim, exatamente. Começa fazendo algo que te traga prazer, realmente. Aí, quando ela com o tempo... não tem como fugir. Não tem como fugir. Para quem é jovem, a musculação é opcional, né? Agora, para quem já atingiu a vida adulta, dali para frente, é obrigatório. É obrigatório. Tem que fazer musculação. Precisa. Está sendo receitado, graças a Deus, pelos médicos, né? Eles receitam. Sim, precisa, exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho uma muito amiga, que ela foi ao médico e a médica ginecologista dela falou, faça musculação. Minha irmã. E é verdade, não tem como fugir, né? Ela é profilaxia de doença, e ela também trata durante, né? Durante ela trata e também pós, não tem como fugir. Exatamente. Não tem como fugir, né? Exatamente. Eu li alguma coisa a respeito, assim, muito se fala, né? Mas já tem comprovação sobre a atividade física resistida na prevenção do câncer. É verdade, eu vi, inclusive, se eu não me engano, tem um artigo muito interessante da Biodelta falando sobre isso. Exatamente. Né? Exatamente. Falando sobre isso, então, isso quer mesmo. Dizer, Instituto Biodelta. A musculação, então, você está me dizendo que a musculação é a cura para todas as doenças? Sim. É verdade, é verdade, é verdade. Né? Desde doenças psicossociais, né? Doenças, como a gente citou aqui, a depressão, TDAH, que também... Neurodegenerativas, né? Cognitivas, fisiológicas, que a gente estava conversando sobre a diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, melhora a sensibilidade à insulina, melhora a resistência à insulina, quem tem, né? Mesmo que a pessoa não chegou a desenvolver a doença, né? Mas ela é sobrepeso, isso melhora, né? Então... Fora o sobrepeso. A obesidade, né? Nossa, a gente tem assunto para você voltar pela terceira vez. Virou sócia já. Pode contar comigo. Que bom, né? Com certeza. É verdade, a gente vai puxando um gancho, vai puxando outro, e é verdade. Agora, né, falar sobre a obesidade... Eu tenho um aluno que ele colocou 4 estentes. Nossa! Né? E aí ele foi para fisioterapia reabilitativa, e depois ele veio para mim, e a gente deu a continuidade.
e indicação médica, Tá. né? Cardíaco. Cardíaco. Então, assim, para você não precisar chegar nesse ponto de ter que passar por isso, faça atividade física com consistência, com regularidade, né? O exercício de hipertrofia, ele também hipertrofia seu músculo cardíaco. Sim, é extremamente importante, é extremamente importante. Então, é que a gente estava comentando antes da gente gravar, né? É extremamente importante essa hipertrofia cardiovascular saudável. Exatamente, saudável, exatamente. Né? Então, quer dizer, tem regulação, é a base de tudo, tem regulação para qualquer doença, sim, e previne também, né? Não só trata, como previne. Van, estava falando, você citou o seu aluno cardíaco, eu lembrei de um aluno que eu tive, ele tinha problema de coração e ele era obeso. E eu lembro que ele fez uma mudança muito grande no corpo dele, na mente, na vida, que ele era meu aluno, e ele trouxe a esposa, e os dois eram sobrepeso. Não, ele não era sobrepeso, ele era obeso, acredito que seja grau 1, eu não sei como hoje está essa classificação, e ela também. Ele veio como aluno de personal, eles abaixaram a porcentagem de gordura com o tempo, né? Anos, aquela constância. Isso é importante você falar, porque as pessoas têm pressa nos resultados, né? E você... É bobagem, porque você não engordou de um dia para a noite, né? E você vai começar a treinar hoje, você vai ter tudo isso que a gente está citando aqui de benefício, mas não é de hoje para amanhã. Não, é anos. Então, ele ficou anos. A gente precisa segurar a ansiedade, inclusive a atividade física ajuda você a controlar a sua ansiedade, né? Porque as coisas levam tempo, né? Uma casinha não se constrói do dia para a noite. Claro que não, é desde lá de baixo do alicerce, né? Da infraestrutura, de tudo isso. E essa base precisa ser feita, né? Tem que ser feita a base. Se não tem base, lá na frente vai desmoronar. Né? Larga, começa toda hora, né? E o pilar do treino de força da musculação é a constância, né? Então, isso também é qualidade de vida. Não parar, começar. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Sim, né? Sim, com certeza. A gente pode incluir a qualidade de vida nessa constância. Sim, com certeza. Eu acho que ele, quase que eu falei o nome dele. Eu acho que ele ficou comigo uns 3 anos e aí depois veio a esposa também. E a gente trabalhou incrível na perda de gordura dele. Sim. A gente trabalhou incrível. E ela também. E aí acaba uma incentivando, né? Ele incentiva ela e vai espalhando. E aí ele teve um acompanhamento nutricional com a nutricionista. Sim. Né? E aí ele acabou mudando de estado. É importante frisar, né? É repetitivo, mas é importante frisar, né? Que a questão alimentar, sem essa parte, não funciona. Não, né? não vai. Não existe mágica. Mas é muito difícil, não é fácil. Sim, nada na vida é fácil. Né? Fácil é a gente ficar deitadinho no sofá assistindo série, comendo pipoca. Isso é bem tranquilo. Fácil, isso né? é fácil. Agora o resto, nada vai vir com facilidade. E a gente precisa ter esse hábito. Sim. Né? Porque vamos supor, às vezes em campeonato, às vezes Olimpíada, às vezes alguma coisa que estimula a população. E os hábitos são treináveis, né? E se eu não me engano, a gente muda, se eu não me engano, 5%, Van, por ano. 5% a gente muda nossos hábitos por ano. É o ano todo você trabalhar 5%. Então, é uma luta. É uma luta. Porque hábito parece que já está condicionado. Eu faço sem perceber. Sim. Eu não vou para academia sem perceber. Sim. Já passou a semana, eu não fui. Um exemplo, né, de pessoas que não vão. Né? Quando coloca o pé na jaca, na alimentação, quando vi, colocou a semana toda. Nossa, mas não era só um dia que você tinha colocado? Interessante você ter citado isso, que me lembra também que existe um fenômeno que se chama hábito angular. Você já ouviu falar? Não. É como se fosse um efeito cascata. Ah, tá. Então, você faz atividade física, você percebe que, assim, essa semana inteira eu consegui cumprir o que eu planejei dentro da minha meta, do que eu consigo, do que eu posso. Então, eu fui lá, falei, essa semana eu vou treinar 3 vezes. Eu fiz o meu treino 3 vezes por semana. Isso vai me instigar
a beber mais água, É verdade. a me alimentar melhor, É a verdade. dormir mais cedo. É verdade. Sabe? Então, além de tudo isso, o hábito de fazer atividade física com regularidade te traz também o hábito de fazer outras coisas saudáveis e Puxa o outro, positivas. né? Por isso que você falou Um efeito puxa o cascata, outro. né? Isso, exatamente. Isso acontece. Sim, Eu não acontece. sabia dessa nomenclatura, mas isso acontece. Percebe que quando a gente começa a fazer tudo certinho, você quer fazer tudo. Isso. Alimentação certinho, não vou faltar na academia, não vou abrir mão Aí você disso, percebe que o contrário acontece? Também é mais fácil. Ah, hoje eu pisei na jaca, então eu não fui para academia. Então também agora eu vou comer metade desse bolo. Já que eu não fui mesmo, né? Já que eu não fui mesmo, então o efeito contrário também existe. Então vamos trabalhar dentro do positivo. Verdade. Né? É verdade. É muito mais satisfatório e benéfico. É verdade. Então, Van, e as pessoas estão adoecendo pelos excessos? Sim, Ada, é verdade. Né? Como a gente comentou um pouquinho antes, todo excesso é prejudicial, né? Falando de empresas nesse sentido, hoje em dia, muitas empresas, principalmente as multinacionais, elas já ofertam a qualidade de vida dentro do próprio ambiente de trabalho. Isso é muito bom, traz a consciência. Exatamente, né, exatamente. Precisa... Tem empresas que já têm academia. Verdade. Tem empresas que têm ali um cantinho separado para a pessoa ir lá e dar uma relaxada, uma salinha específica para isso, né? Isso traz qualidade de vida. Isso traz qualidade de vida, porque a pessoa está ali numa neurose tão grande que ela tem prazo, ela tem coisa para entregar e é cobrança o tempo inteiro. Para você não surtar, você precisa desse momento. Né? E as empresas já têm essa consciência, que é muito importante, porque para que haja uma produção de qualidade dentro de uma empresa, os funcionários têm que estar bem. Sim. Né? Eles precisam estar com a cabeça legal para trabalhar. Eu trabalhei numa empresa que lá tem academia, né? Sim. E nessa empresa também tinha ginástica laboral. Muito legal. Muito legal. E nessa empresa também abria espaços para profissionais palestrarem para os funcionários. E isso era excelente, porque eles ficavam motivados, eles queriam fazer a laboral, a ginástica laboral, eles queriam frequentar a academia. Então tinha um médico, tinha um nutri. É uma equipe multidisciplinar, normalmente, né? Uma equipe multidisciplinar, isso é trazendo a consciência. A empresa, então, ela tinha consciência que não era, o funcionário não era uma máquina de trabalho. Ada, você sabe que a pessoa que está ali naquela rotina, né, desgastante de trabalho, prazo, cobrança, casa, marido, cachorro, filho, as plantas, ela esquece que ela tem que cuidar dela também. Né? Então, levar isso para dentro de uma empresa faz a pessoa ter um start, falando, pô, peraí, tem razão, eu tô adoecendo, não tô bem. Não tô bem. Né? Eu preciso me cuidar, eu preciso me alimentar legal, eu preciso beber água, e eu preciso treinar. E é o mínimo, né? Você sabia que 15 minutos de atividade física por dia é o suficiente para a pessoa ter uma boa qualidade de vida? É verdade, já está documentado, né? Sim, isso é estudo científico, né? Então, assim, mas eu não tenho tempo de ficar 1 hora na academia. Você não precisa ficar 1 hora na academia, né? Ficar 1 hora na academia é para poucos, é o supra-sumo. É verdade. Né? As pessoas não têm tanto tempo assim, né? A gente brinca que é para herdeiro, né? Ficar na academia, né? Então, assim, se você se predispõe, porque o que conta, na verdade... É a somatória. É a somatória, é a diluição disso dentro de uma semana. Né? Então, esses 15 minutinhos diários já vão te ajudar demais, principalmente na sua saúde mental. Né? É verdade. Eu estava conversando com o João Ricardo, ele comprou bicicleta, né? Agora eu comecei a fazer bicicleta. Muito legal. Comecei a fazer bicicleta. E aí a gente estava falando sobre isso. Aí eu falei, fora o treino que eu faço de musculação, então eu chego em casa, faço a bike. Aí eu falei, então 40 minutos, eu vou me programar 40 minutos, né? Aí vai 7 vezes 4, 28, é isso? Ixi. Então dava isso mais ou menos 280 minutos. Eu calculei para eu ter 210 minutos, 280 minutos. Isso é muito legal. Porque a American College cobra da gente, cobra não, né? O estudo mostrou 15 minutos. Sim. Né? Eu tô colocando 40 todos os dias. Herdeira, né? Essa foi boa, né? Essa foi boa, não. Pois é, mas
Quem não consegue, faça seus 15, 20, 30 minutinhos que seja. Perfeito, né? Vamos. Falando em saúde mental, tem muita gente que pira na imagem que estão passando, um exemplo, na internet do que é o corpo ideal. Totalmente errado, né? Totalmente errado, Ada. A verdade é que não existe o corpo ideal, né? O corpo ideal é o seu, né? Então, Ada, a internet, ela vem endeusar os corpos das pessoas, né? E aquilo que a gente vê não é real, né? Não é real. Então, por exemplo, um adolescente hoje, ele vê aquela blogueirinha, né, com aquele corpo perfeito, lindo, maravilhoso, e ele se espelha nela, ele quer ser aquela pessoa, né? E só que não vai conseguir, né? E ele já tem um estresse mental, ou ela, logo cedo, né? Logo cedo. E isso também é pauta para um outro tema. O quanto os jovens estão adoecidos mentalmente, com depressão. Precoce, né? Então, o que as pessoas precisam entender é que ter um corpo magro, de forma alguma, é sinônimo de ser saudável. Não é né? qualidade de vida. Não, de ter saúde mental, principalmente, né? Porque muitas vezes essas pessoas, elas estão adoecidas, né? E tampouco uma pessoa que esteja um pouquinho acima do peso, né? Porque hoje você tá 2 quilos acima do peso já é motivo para depressão profunda em algumas pessoas. É verdade. Depressão profunda por 2 quilos. É verdade. Eu acredito. É porque essa imagem desse corpo irreal é tão maluca que a pessoa se olha no espelho, ela não vê a realidade, ela tem distorção de imagem. E falando ainda dessa questão da saúde mental, vem a importância da gente se respeitar. Entender o seu ritmo. É tudo muito individual. Não comparar. Não se comparar. Cada um vai de um jeito, cada um tem um ritmo. Assim, até na pausa do descanso do exercício, né? Tem gente que descansa 1 minuto, tá perfeito. Tem gente que precisa de mais. Porque treinou mais intenso? Então, tudo depende, né? Então, se apega no que é seu, na sua necessidade. Verdade. Né? Sem comparar, no seu ritmo, constância, alimentação, né? Falar de qualidade de vida... É tudo isso. São os pilares, né? Hipertrofia, alimentação, cabeça boa. Né? E o resto a gente vai... o ambiente conta, se você consegue, né? Se você consegue moldar. Uma coisa bacana é que hoje, dentro das academias, que a gente não via antes, a gente tem todo tipo de corpo. Verdade. Né? Então, antes uma pessoa obesa, ela morria de vergonha. De vergonha, de frequentar. Ela até ia e se matriculava. Eu tive aluna. Só que ela olhava, ela chegava lá, olhava e voltava. Eu tive bastante alunas que falavam, eu não vou ter quando não nos conhecia, né? Quando não nos conhecia, procuravam aleatória uma personal feminina, não um personal, uma personal. Porque tinha vergonha. E muitas chegaram até mim e falavam, ai, fica comigo. Assim, né? Porque eu tenho vergonha. E, professora, tô assim, tô assado. Ah, entra na minha frente na máquina. Sabe? Às vezes não deixava nem a gente trabalhar, de vergonha. Hoje não. Hoje não. Né? Hoje não. A internet, ela é boa e ela é ruim, né? Traz coisa boa e traz coisa ruim. Mas uma das coisas boas é justamente essa miscigenação que ocorre dentro das academias. E é verdade. Né? Antes você ia lá, só tinha padrão, né? Agora você chega lá, você vê o vovozinho, você vê a obesa, você vê o magrelinho, você vê todo mundo. É verdade. Né? É verdade. Então isso abre portas, porque você chega lá, você olha para uma imagem que você se identifica. Você fala, poxa, se essa pessoa tá aqui, eu também vou ficar. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente se identifica, é isso mesmo. Isso também é qualidade de vida. Você se identificar dentro de um meio, né? Se sentir bem. Se sentir bem, né? Se sentir feliz. E antes era assim, você já percebeu que um horário só ia os idosos.
Agora não tem mais horário. Não tem mais horário. Vamos supor, à tarde só iam os adolescentes. Agora não, eu vejo idoso à tarde. Quando eu não consigo de manhã, eu vou à tarde. Sim. Horário de pico, tá todo mundo lá. E os horários diferenciados que nós classificávamos assim, de manhã só tem idoso. Os horários, assim, os horários ociosos, por exemplo, né? Que era o horário que os idosos e os adolescentes iam normalmente. Às vezes até a gente tinha janela, aproveitava e treinava. Isso. Não, tá tudo cheio. Isso é muito bom. Não tem mais horário. Isso é muito bom. Muito engraçado, à noite, os idosos antigamente já estavam em casa. E às vezes, quando não dá tempo, eu vou à noite, eu falei, nossa, quanto idoso! Isso é muito bacana. É muito legal. É muito bacana para nossa profissão. Não existe mais horário. É muito gratificante. É verdade, é muito gratificante, porque parece que tá uma massa indo treinar. E precisa, né? E lá também tem gente de tudo quanto é forma. Com doença, né? Sim. Justamente porque hoje os médicos já fazem indicação de atividade física para reabilitação, né? Então, dor crônica. É verdade, tanto é que nós, os profissionais educadores físicos, a gente faz uma musculação adaptada. Né? Sim. E os fisioterapeutas, eles têm alta, né, de uma reabilitação e cai nas nossas mãos pra gente adaptar. Eu também. Você sabe que esse é o nicho que eu mais gosto de trabalhar? E a Luciana Mastandrea, mestre, né, que ela trabalha no Instituto Biodelta, ela veio aqui, ela vai vir de novo, né, porque eu fiz graduação lá com eles, eu acredito, acho que foi em 2006. E é esse nicho. Sim. Nossa, é maravilhoso, Van, é maravilhoso, eu amo também. E caindo também no outro assunto, já aproveitando o gancho, isso traz diferenças de diversos treinos. O meu é diferente do seu, mesmo que eu e você tenha um problema de joelho. Exatamente. Né? Exatamente. Não copiem. Não copiem. A gente precisa entender de individualidade biológica. Sim, literatura pura. Nós somos mulheres, temos a mesma idade, temos o mesmo problema no joelho, mas nosso treino vai ser igual? Não vai. Né? Cada uma vai ter a adaptação necessária de acordo com a sua necessidade. E assim, por que é importante a pessoa procurar a ajuda de um profissional? Porque a gente vai pegar todo o histórico desse indivíduo, né? Desde a parte médica, o que você trabalha, como é a sua rotina diária, que horas você acorda, o que você come, como que você faz, ou não. Como é a questão do sono. Alimentação. Então, a gente monta o treino, porque os alunos têm muita dúvida, né? Como que você monta o treino? É igual? Não, né? A gente faz uma periodização. Exatamente. A gente trabalha em cima disso. Tudo tem um motivo e um porquê e uma razão de ser, né? Então, é tudo feito de acordo com a individualidade. Não tem nada genérico. Não, não é cópia. Então, não pegue, né, o treino do colega. Mas tem problema no joelho. Ele tem, você tem, vai ser diferente. Vai ser diferente, né? Vai ser diferente. Você pode até fazer o mesmo exercício, mas cada um vai fazer de um jeito. Carga diferente, não é? A intensidade diferente, né? Tem gente que consegue agachar com uma condromalácia. Tem aluna que mal anda. Exatamente. É diferente. Exatamente. Não Aí entra, né? Amplitude de movimento, volume, intensidade, entra tudo isso. Amplitude de movimento, volume, intensidade, é isso mesmo, me respeitar. Essa individualidade traz pra gente, graças a Deus, vida e alunos. Exato. Né? Pode vir, né, Van? Sim, com certeza. Van, para quem tá começando agora, qual dica você daria, os primeiros passos para quem nunca treinou? Bom, primeiro é não se espelhar em redes sociais, né? E chegar na academia, carregar o que você consegue, né? Muitas pessoas chegam e acham humilhante pegar 2 quilos. Pô, mas 2 quilos eu vou utilizar? Sim, você vai utilizar 2 quilos. Você não tem preparação ainda. A pessoa não tem ainda aquela adaptação neuromuscular, né? Necessária para poder progredir uma carga. Então, começar devagar, não ter pressa, não copiar o treino dos outros, principalmente coisa de internet, né?
Tá começando agora? Constância. Constância, um Amanhã pouquinho tem mais, por dia. né? Um É o pouquinho que a por gente vem dia. falando repetidamente. Você não vai ter resultado de hoje para amanhã, né? Então, paciência, confia no seu processo. Vai funcionar, vai dar certo. Verdade, vai dar Né? certo. Pouquinho por dia. Isso. Né? Como a gente acabou de falar aqui, 15 minutos. Senão... Né? Para quem não pode. Isso. É verdade, a gente acabou de falar da American College, né? Sim. Outra coisa, não espere estar motivado, né? Isso é fato. Isso é fato. A motivação, é triste dizer, mas ela não vem. Ela não vem. Às vezes ela O que vem, na verdade, é o auto-boicote. A gente está sempre inventando desculpa para não fazer o que tem que fazer. Né? Então, se você esperar, mas eu não tenho motivação para treinar, não vai ter. Vai. Estipula um horário, coloca ela na sua agenda. Eu vou treinar segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã, um exemplo. E vai. Não pense em mais nada. Toma seu cafezinho e vai. Sem ficar, sem mais nem menos. Só vai. Porque se você esperar... Não vai fazer, né? De repente você vai olhar para a pia, vai ter louça para lavar. Você vai falar assim, quer saber? Deixa eu lavar essa loucinha aqui. Pronto, acabou. Porque a vontade, ela passa em questão de segundos de treinar. Às vezes acorda mó animada e depois vai passando. Vai lavar a louça, vou lavar a louça antes, acabou a vontade. Vai fazer outra coisa, vai passar então, um pano. Não deixa isso acontecer. Não dá trela pro azar, né? Deu aquela motivadinha, já vai. Verdade. Né? Não espera. É verdade, Ivan. Outra coisa importante, começa a mudar devagar a alimentação, né? O radicalismo para tudo, né? Não é? Porque eu conheço pessoas que conseguem ter uma constância na atividade física, mas não na alimentação. Sim. Então, assim, vai devagar, mudou, né? Tá começando agora, vai fazer sua atividade física, sua musculação, vai pra academia, muda devagar a sua alimentação. É uma questão bastante individual também, porque assim, Ada, tem gente que não consegue mudar devagar a alimentação. Porque ou ela faz, ou ela não faz. Procura um profissional, então, para ele ajudar? É bom. Não, então não, já deveria, né? Já deveria. Aqui é assim, treino personal, alimentação, a nutricionista ou o nutricionista, né? Exatamente, é importante, é importante. Porque a pessoa que está começando a treinar, vamos falar de um obeso. Ele foi para academia, isso para ele já é a glória, e ainda né? ele vai ter que fazer restrição alimentar? Como que vai funcionar? Ele não quer sentir fome, já está sendo difícil para ele treinar, né? Então é importante, se ele puder, procurar essa ajuda. Né? E a gente indica um nutricionista, mas eu tenho certeza, ela não vai tirar, né? Não vai fazer um cardápio restritivo para um obeso. Não faz. Né? Então não faz pode porque... ficar feliz, procura, que ela tem conhecimento. Porque a gente sabe o que acontece depois. Primeiro, a longo prazo não funciona, né? E segundo, desenvolve compulsões. E já está comprovado. As pessoas odeiam sentir fome. Agora, tem um outro porém também. É importante salientar que você vai ter que ter um pouco de sacrifício na sua vida. Claro que vai. Tá? Déficit calórico, não tem como. Não tem como. Tá? Ainda então, está em alta. Para ter sucesso, requer um pouco de sacrifício. Claro que vai, para. Então... déficit calórico, sim. Né? Ninguém vai tirar tudo, mas vai entrar em déficit calórico. E vai ter resultado. Vai ter resultado. E vai me contar que deu certo. Eu garanto. Treino de força mais déficit calórico é igual a sucesso. É verdade. Se falando em perda de gordura. Sim, né? Falando em perda de gordura. Sim. Agora, para quem está começando, e não quer perder gordura, a mesma coisa que a gente citou aqui, só que daí a alimentação vai ser diferente com a nutricionista, né? Sim, aí é uma suplementação, né? Sim. Ao invés do déficit calórico, é o contrário, suplementação alimentar. Deixar claro, porque vai que pegam recortes aí, então vamos deixar claro, né? É diferente. É diferente. É aquilo que a gente acabou de falar, individualidade biológica. Cada caso é um caso, né? Então não adianta copiar o coleguinha que pode dar muito errado. E dá errado, né? E dá errado. Sim. Ai, tem tanto assunto pra gente conversar, verdade. Né? E olha, a Vanessa e eu, nós damos palestras em empresa
E falamos sim sobre atividade física, sobre qualidade de vida, né, Van? Pode deixar seu contato. Então, para contratar as nossas palestras, o meu Instagram é o @vanessa.sua.personal. Aí! Van, obrigado! Gente, muito obrigado pela audiência desse bate-papo gostoso que ficamos até aqui. Não esqueça de nos seguir, dar like e compartilhar. Então, eu espero vocês no próximo episódio e até lá!